Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Estamos na edição número 50 e no programa de hoje teremos uma reportagem especial sobre o primeiro ano do nosso Jornada. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da babá e da patroa vão ser respondidas por uma juíza de Várzea Grande, em Mato Grosso. Em Natal, a jornada extra de uma servidora do TRT do Rio Grande do Norte que auxilia pessoas carentes. Vamos também até Belém conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em Curitiba para conhecer os vitrais e mosaicos de um especialista em arte sacra. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. O Jornada completou um ano no ar. Estamos na edição de número 50 e a cada programa viajamos pelo país para mostrar a atuação da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Nosso principal objetivo é aproximar você, telespectador, dos direitos trabalhistas, com quadros e reportagens especiais em linguagem simples e didática. Saiba mais sobre os bastidores do programa e os destaques desse primeiro ano de exibição na reportagem especial de Rafael Porfírio. É neste cenário que são apresentadas as reportagens produzidas pela equipe de TV do Tribunal Superior do Trabalho e pelos 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Você que acompanha aí do outro lado da câmera não tem ideia do tamanho da mobilização e do trabalho da equipe para o programa entrar no ar. Em um ano, foram 50 edições. A equipe chega cedo à redação. 8 horas da manhã, a produtora já está em contato com os TRTs para saber o que vai ser notícia na semana. É assim o tempo todo. Marca entrevista, recebe informações, apura os fatos e fala com os repórteres enviados a vários estados do país. Sim, qual é a demanda de hoje? A gente gravou a passagem, ainda tem umas entrevistas para fazer com o desembargador, o presidente do TRT. Em um ano, nossa equipe viajou de norte a sul do Brasil. Envolve partitura. Aqui é produzido rural da humanidade. Tentativas de conciliação. E relataram a história e a atuação de cada um dos 24 TRTs, além do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do TST. Nas viagens e parcerias com os TRTs, a jornada extra de servidores e o talento de quem tem a arte como trabalho. O meu estilo é me comunicar com as pessoas e fazer com que elas participem. Eu acho que dessa forma eu consigo criar um momento muito mais impossível, né? Já tinha na mente aquilo de dizer assim, eu quando crescer vou dominar uma fatia do carnaval. Porque o que eu sei fazer vai acontecer. Eu sou o Washington Coelho, sou maranhense, sou professor da Universidade Estadual do Maranhão. E nos meus momentos alegres e festivos, eu sou boeiro. Sempre é interessante. É notória a adoção. Toda semana, o Jornada também mostrou dicas de saúde e segurança do trabalho. Sendo um dos principais efeitos a língua de fogo, sempre é interessante acender o forno do lado de fora. E tirou dúvidas trabalhistas de empregados e empregadores com juízes do trabalho. Ele pede 6 dias, ele passa a ter 24.
Nas séries de reportagens especiais, as consequências físicas, emocionais e financeiras dos acidentes de trabalho. Nossa equipe viajou por várias cidades e conheceu as famílias dessas vítimas. Para quem fica, por mais que o tempo passe, a dor da perda está sempre presente. Quando era com ele fazia de tudo, nunca deixou faltar nada dentro de casa. E agora sem ele. Flávio perdeu os braços ao tocar nos fios de alta tensão. Não usava equipamento de proteção, nem se certificou de que a rede estava mesmo desligada antes de executar o serviço. Os novos passos na vida de Severino representam uma vontade dele de ter uma rotina de vida, de trabalho. É muito importante essa prótese, viu, cara? No começo eu ficava lá quase jogado no sofá. O primeiro passo meu, eu andei 1,80 m assim, né? Gente, eu chorei demais, cara. De alegria, de emoção. Trabalhe com segurança, porque eu vou te falar, não é fácil você perder uma perna ou um braço, ou até mesmo os 4 membros que... As fraudes trabalhistas. À medida que novos casos de pejotização são denunciados no país, a Justiça do Trabalho se debruça no combate à ilegalidade. Nos tribunais, decisões têm favorecido os trabalhadores. O combate ao trabalho infantil. Criança combina com brincadeira. Está na lei. É proibido qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. As imagens feitas com uma câmera de um celular no Rio Grande do Norte trazem a certeza de que a infância brasileira precisa de proteção. E o atendimento da Justiça do Trabalho a comunidades ribeirinhas da Amazônia. A equipe da Justiça Itinerante que nós estamos acompanhando, por exemplo, precisa navegar cerca de 300 quilômetros nos rios da Amazônia para chegar até Maués, um dos 4 municípios sob a jurisdição da Vara do Trabalho de Parintins. Audiência das 9 horas. Janderson da Cunha Dias. Além das pessoas que aparecem na sua telinha, tem muita gente que trabalha por trás das câmeras. Além da produção, tem os editores de texto e imagem. Eles preparam o material que você assiste. Já os profissionais responsáveis pelo estúdio preparam o cenário, as câmeras e as luzes. Aqui no Suíter ficam os operadores de áudio e vídeo. Tudo pronto, a vez é dela. Eles fazem parte de corais que encantam nos corais da igreja. Saber quais foram os resultados. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Olá, Programa no ar. Daqui você tem uma visão diferente do Jornada. É neste momento que você acompanha tudo o que foi produzido. Nem parece que teve tanta correria, né? É um programa interativo que procura aproximar os tribunais regionais e o Tribunal Superior do Trabalho. Ele aproximou os tribunais regionais, mostrando as suas peculiaridades com o Tribunal Superior do Trabalho. E quando se anuncia o Jornada, a expectativa dos tribunais regionais é muito grande, porque eles vão assistir às atividades dele num programa de nível nacional, como é o do TST. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT da 10ª Região condenou uma loja de vestuário esportivo a pagar R$15 mil a uma empregada que, além de ser vítima de assédio moral, era obrigada a levantar totalmente a blusa e abaixar a calça para confirmar que não levava ou vestia nenhuma das roupas da loja. Uma testemunha confirmou que, ao final do expediente, as empregadas tinham as bolsas revistadas pela gerente e, ao tirarem as roupas, também eram apalpadas. A decisão é da 8ª Vara do Trabalho de Brasília, que classificou como ilícita a atitude da empresa. O
O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro confirmou a condenação da Peugeot Citroën do Brasil Automóveis ao pagamento de R$20 mil a uma trabalhadora por danos morais, com base no depoimento de uma testemunha com quem ela mantém amizade numa rede social. Ao julgar recurso da empresa, que alegou suspeição do depoente, o TRT considerou válido o relato, que ajudou a provar o assédio moral praticado pelo superior hierárquico. Para o TRT, uma vez que o ex-colega de trabalho não faz parte do grupo de amigos íntimos da profissional, a amizade em rede social não torna a testemunha suspeita. O TRT da Paraíba condenou um empregado a indenizar por danos materiais a empresa Cipatex do Nordeste. O trabalhador foi acusado de fazer pagamentos irregulares e suspender descontos na folha de pagamento, beneficiando a si mesmo e a outros empregados. A indenização ficou em mais de R$300 mil. Segundo os desembargadores do tribunal, o valor da indenização foi fixado com base na documentação que está no processo, observados os limites apontados pela empresa. Além disso, o empregado foi condenado a pagar custas processuais fixadas em R$2 mil. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas da babá e da patroa serão respondidas por uma juíza de Várzea Grande, em Mato Grosso. E ainda hoje, a jornada extra de uma servidora do Rio Grande do Norte que ajuda pessoas carentes. Nós voltamos em instantes. O TRT de Mato Grosso divulgou o primeiro vídeo da hashtag Marque Certo para dar uma forcinha nos estudos de quem vai fazer o concurso para o quadro de servidores do tribunal. Acesse facebook.com/TRT Mato Grosso e saiba mais. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho, lançou a campanha de conscientização Trabalho Infantil, Você Não Vê, Mas Existe, com peças veiculadas por emissoras de rádio e televisão. A campanha mostra algumas das piores formas de trabalho infantil e reforça que não é o trabalho precoce que garante futuro, mas a educação. O Fórum Rui Barbosa, em São Paulo, passou a utilizar o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT. A partir de agora, qualquer ação trabalhista iniciada nas 90 varas do trabalho localizadas no Fórum será eletrônica. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, participou da solenidade de integração que marcou a conclusão da instalação do PJE na 2ª região. O Tribunal Regional do Trabalho de Goiás é um dos parceiros da campanha UN Gift Box de combate ao tráfico de pessoas. Idealizada pelo Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no estado de Goiás, a campanha foi lançada no Fórum Trabalhista de Goiânia, com o objetivo de alertar a sociedade sobre o tema. Em Campo Grande, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul realizou a cerimônia de entrega do primeiro prêmio de jornalismo Trabalho Seguro. O concurso teve 76 trabalhos inscritos em 5 categorias. Os 10 vencedores receberam ao todo R$45 mil por reportagens publicadas em 2015 que ajudaram a promover a redução de acidentes de trabalho e a valorização da vida dos trabalhadores. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas trabalhistas da babá e da patroa. Nossa convidada para responder as perguntas é uma juíza de Várzea Grande, em Mato Grosso. Veja só. Eu gostaria de saber se eu sou obrigada a acompanhar meus patrões em viagem. Bom, se houver um contrato de trabalho onde exista a cláusula de acompanhamento em viagem, este acompanhamento passa a ser obrigatório e pode, inclusive, a recusa ser considerada uma falta grave e levar a uma dispensa por justa causa. É possível fazer o contrato de trabalho por meio período? Como fica a jornada semanal e o salário da babá? É perfeitamente possível a realização de um contrato por tempo parcial entre empregador doméstico e empregado doméstico, aonde o trabalhador vai realizar uma jornada inferior à legal de 8 horas diárias e 44 semanais. Quando isso acontecer, o salário pago nesses casos será proporcional ao número de horas trabalhadas, ou seja,
Suponhamos que um trabalhador realize 4 horas diárias ao invés de 8, poderá perfeitamente receber meio salário mínimo em contraprestação ao seu trabalho. Vamos até Natal, mais especificamente ao bairro de Mãe Luísa. Lá, uma servidora do TRT do Rio Grande do Norte trabalha como voluntária ajudando famílias carentes. É o que você confere no quadro Jornada Extra. São 8 horas da manhã e Sheila já está no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Servidora há mais de 30 anos, é responsável pelo cerimonial. Ela trabalha 7 horas por dia e ainda desempenha outro serviço muito especial. Toda semana vai até Mãe Luísa, bairro carente de Natal, para auxiliar crianças, adolescentes e adultos da comunidade. O trabalho é fortalecido com a ajuda de outros voluntários. Há 15 anos, Sheila é voluntária na Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida. Isabela e Caetana frequentam a casa desde pequenas. Hoje trazem os filhos e amam esse lugar. Eu estou estressada em casa, quando eu venho para cá eu melhoro. Aprendi que violência não erra nada, né? Eu sou para nenhum canto. Aqui são atendidos cerca de 50 alunos, entre crianças e adolescentes. Todos podem fazer aulas de português, artes e evangelização, além de praticar artes marciais. O Aikido é uma filosofia de vida, uma arte marcial que você leva para toda a sua vida. É uma gratidão muito grande que eu tenho para com eles. Eu aprendo mais com eles do que realmente eu ensino. Quando viemos para cá, era uma casa ainda pequena, bem pequena. Era uma casinha que tinha sido de uns pescadores. Ela tinha 2 cômodos e um banheirinho que não podia ser usado, porque não tínhamos como colocar caixa d'água, né, devido a não ter estrutura para isso. E as aulas eram dadas, uma na sala de aula dentro da casinha e a outra no quintal. Com o tempo, Sheila conseguiu doações, como lanches e kimonos para a aula de Aikido. Esses foram doados pela Associação de Magistrados do Trabalho da 21ª Região. A Sheila, por ser uma servidora do tribunal, né, nós nos conhecemos no tribunal e ela expôs esse trabalho belíssimo que ela desenvolve aqui em Mãe Luísa. Então, imediatamente, a Associação de Magistrados, que tem já uma atuação conhecida no campo social, se interessou pelo projeto. E já firmamos outras parcerias antes, realizando o Natal da casa e agora com mais essa inovação que Sheila traz para as crianças da comunidade, né, que é ministrar essas aulas de Aikido. Com todas as dificuldades que a região passa, a casa trouxe mais alegria e ensinamentos para todos. Aqui é realizado um bazar, qualquer coisa a R$1. Também são feitos passeios para a criançada. A vontade de Sheila em ajudar nunca acabou. Ela ainda tenta trazer aulas de matemática para a região e faz de tudo para que a comunidade tenha um futuro melhor. A casa é uma extensão, é a minha família. A minha família não está aqui, então eles são realmente filhos, sobrinhos, né? A SSVV para mim é minha vida também, faz parte de mim. No próximo bloco, vamos conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, nossa parada é em Curitiba para conhecer o ofício de um especialista em arte sacra que confecciona vitrais e mosaicos. Nós voltamos daqui a pouco. A equipe do Jornada viajou até Belém para conhecer a história e o funcionamento do TRT da 8ª Região, que abrange os estados do Pará e do Amapá. Saiba mais sobre esse TRT no quadro Raio X. Belém, capital do Pará e uma das maiores cidades da região norte. Fundada há 400 anos, a cidade é conhecida pela sua história, como o Forte do Castelo, na margem da Baía do Guajará. Outra principal atração da capital é o Mercado Ver-o-Peso, que já completou 388 anos e mistura cores e sabores da região. Por lá é possível encontrar variadas espécies de camarão e peixe e também o tucupi.
esse líquido amarelo usado para cozinhar diversos alimentos. Há 15 anos, o antigo porto fluvial em Belém deu lugar a um dos principais cartões postais do Pará, a Estação das Docas. O complexo turístico oferece essa bela vista do rio Guajará. E no meio de tantas belezas, a equipe do Jornada veio conhecer a história da Justiça do Trabalho do Estado. Junto às comemorações no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, em 1º de maio de 1941, que marcaram um ato público histórico para a instalação oficial da Justiça do Trabalho, também surgiu a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. Nessa época, a 8ª Região tinha jurisdição sobre os estados do Pará e do Amazonas e os territórios federais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima. A primeira unidade da Justiça do Trabalho da 8ª Região foi presidida por Ernesto Chaves Neto e o segundo presidente foi o ex-ministro do TST, Raimundo de Souza Moura, que tomou posse em 1955. Um fato de destaque foi a posse de Semiramis Ferreira como a primeira mulher a presidir um tribunal do trabalho no Brasil. E em 1981, depois da criação do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, e com o surgimento do TRT da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre, o TRT da 8ª Região passou a ter jurisdição apenas no estado do Pará e no Amapá. No ano de 1986 foi inaugurada a atual sede do tribunal. Com o desmembramento, a população está melhor atendida e propicia um atendimento mais direto e mais célere. O desembargador Elisiário Bentes lembra que a Justiça do Trabalho da 8ª Região foi pioneira na justiça itinerante. Desde a década de 1970, era utilizado esse mecanismo para facilitar o acesso dos ribeirinhos à Justiça do Trabalho. Para a gente atingir e alcançar o ribeirinho, aquela pessoa que tem dificuldade no seu deslocamento, nós precisamos de um barco. E nós tínhamos esse barco, com a autorização da Capitania dos Portos, entendeu? Ele era todo equipado. Nós continuamos fazendo hoje de barco também, mas que não são mais propriedade da Justiça do Trabalho da 8ª Região. O memorial do TRT da 8ª Região preserva relíquias que contam a história da Justiça do Trabalho. Esta mesa, por exemplo, era usada nas audiências de conciliação da primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Belém. E por aqui também está conservado o primeiro processo, que aconteceu no dia 6 de maio de 1941. O tribunal também guarda o primeiro processo trabalhista que envolveu o trabalho escravo no Brasil. O desembargador Vicente Malheiros foi o relator do caso. Foi um caso assim pioneiro, a gente passou a despertar mais a atenção para essa situação de trabalho escravo, porque o trabalho análogo escravo, ele viola um dos princípios basilares dos direitos humanos e, sobretudo, do direito do trabalho, que é a dignidade do trabalhador. Com o tempo, muita coisa mudou. Só em 2014, o tribunal recebeu cerca de 87.700 processos e solucionou quase 83.200 casos. Hoje, o TRT é composto por 23 desembargadores, 89 juízes e 1.320 servidores. Além disso, também tem 19 varas do trabalho em Belém, 8 em Macapá e 28 em cidades do interior do Pará e do Amapá. E o PJE-JD está instalado em 73% das unidades. O tribunal é reconhecido pelas ações que contribuem com a preservação do meio ambiente. A mais recente destaca a importância do combate ao mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus. Daqui do TRT da 8ª Região também saiu o hino da Justiça do Trabalho. A homenagem aos magistrados trabalhistas brasileiros tem letra e música do desembargador Vicente Malheiros. O hino da Justiça do Trabalho nasceu da seguinte forma: eu era vice-presidente do tribunal e eu estava já cogitado para ser o presidente do tribunal. Antes da própria eleição, eu digo, poxa, eu vou ser eleito presidente, provavelmente, do tribunal. O que é que eu vou fazer? Quais são os meus planos? Eu digo, vou fazer aquilo que realmente eu sei. Primeiramente, fazer logo uma música. Porque eu costumo dizer, eu estou desembargador, mas eu sou mesmo músico, compositor. Sempre em busca de um grande ideal, no caminho do justo e da lei. Seja a meta atingir, afinal, tudo aquilo que um dia sonhei. Salve, ó Deusada, nossa esperança, Papa na ajuda. Nossa parada agora é em Curitiba para conhecer os vitrais e mosaicos de um especialista em arte sacra. O ofício de um dos maiores vitalistas do mundo
Você confere agora no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Meu nome é Lorenz Heilmeier, sou alemão e trabalho aqui em Curitiba, dentro de um estúdio onde desenvolvo trabalhos em vitrais e mosaicos. Eu nasci dentro de uma família que realmente se voltava muito para a arte. E meu pai sempre me incentivou muito nisso. Muito cedo fiz o meu primeiro vitral e a partir disso, a partir dos 12 anos, eu praticamente fazia todos os projetos que vinham para o estúdio. E isso evidentemente me deu uma experiência muito grande. Em 1960 nós mudamos para São Paulo e ali começamos inclusive a fabricar vidro colorido, que era uma coisa que não existia no Brasil. E com a fabricação do vidro colorido a gente começou a fazer as grandes obras de vitrais aqui no Brasil. Entre elas a gente pode mencionar a Catedral do Rio, que foi um trabalho que demorou 8 anos de execução. E foram 4.000 metros quadrados de vitral. Na época eram considerados os maiores vitrais do mundo. Depois seguiram catedrais de Maringá, Joinville, enfim, uma série de trabalhos espalhados pelo Brasil todo. Hoje em dia, praticamente 90% do nosso trabalho é voltado à arte sacra. Isso, no entanto, não exclui trabalhos para residências ou até para edifícios públicos, como, por exemplo, os vitrais que eu fiz na Caixa Econômica Federal de Brasília, no edifício sede, onde em 24 vitrais estão representados os diversos estados do Brasil. Nós estamos aqui agora num ambiente onde a gente faz o início da montagem dos vitrais. O primeiro passo dentro do trabalho é eu compor um projeto. Então esse projeto, ele é no caso da Catedral de Apucarana. São vários conjuntos, esse é um deles. Então, a partir desse projeto que é apresentado para o cliente, que aprova o trabalho, é iniciada a execução. A execução consiste em pegar esse desenho e ampliar ele na escala 1:1, porque aqui ele está numa escala pequena. Esse desenho em escala 1:1, ele recebe, então, os diversos pedaços. Esse trabalho de corte é feito com valiosos colaboradores que eu tenho e que, na realidade, ajudam a compor o trabalho. E uma vez cortado, o trabalho pode receber algumas interferências, o vidro pode receber algumas interferências, mas, basicamente, depois dessa etapa, ela vai para a montagem das peças que nós vamos ver em seguida. Depois da sessão do corte, nós estamos aqui na parte onde nós fazemos a montagem. Então, o que lá embaixo nós vimos como fragmentos de vidros, aqui nós vemos como os vidros são montados em painéis. Então a gente se vale dos pedaços de vidro e um perfil laminado de chumbo que serve onde o vidro ele é encaixado e dessa forma se monta o painel. Futuramente, mais tarde, quando o painel estiver todo montado, no ponto de junção dos diversos filetes, o trabalho recebe um ponto de solda de estanho e com isso ele começa a se amarrar. E dessa forma se fazem as peças de vitrais. Eu posso dizer que, quem sabe, o trabalho mais intenso nessa obra dos estados foi o trabalho de pesquisa, porque cada vitral contempla fauna, flora, atividade ocupacional das pessoas, folclore, lendas. Então é um trabalho extremamente complexo que tenta trazer um retrato do Brasil daquela época, porque isso foi em 85, o Brasil na época tinha 22 estados e 4 territórios. Vendo sob esse aspecto, pelo menos a gente tenta fazer do meu trabalho uma arte. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de ano para você.